Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo. Hoje nós vamos contar mais um pedaço da história da vida de Jesus. Como nós temos estudado esses últimos domingos, né, sobre a vida de Jesus, nós temos aprendido que ele nos deu muitos ensinamentos durante a vida dele aqui conosco na Terra, né? E hoje eu trouxe um mapa para vocês, para a gente recordar um pouquinho. Então Jesus caminhou com os discípulos por vários lugares. O primeiro lugar que ele foi, se vocês se lembram, foi Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, ele nos ensinou uma lição muito importante. Ele nos ensinou que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Ele ensinou isso para Nicodemos, lembra disso? Depois de Cafarnaum, ele foi para Samaria. Lá em Samaria, ele encontrou uma mulher samaritana num poço de água, tirando água. Lembra da história também? Lá ele ensinou para essa mulher que ele é a água da vida e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Depois de Samaria, ele foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele nos ensinou que ele é a luz do mundo, quando ele curou um cego de nascença. Lembram disso? Depois de Jerusalém, ele foi para Betânia. Essa história a gente viu domingo passado. Lá em Betânia, ele ressuscitou o grande amigo dele, Lázaro, lembra? O irmão de Marta e Maria. E ele nos ensinou que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Muito bem, a história de hoje começa a partir daí. Então Jesus, depois desta caminhada toda que ele fez, e as pessoas vendo os milagres que ele estava fazendo, que ele estava realizando, as pessoas ficaram muito admiradas. Então, Jesus um dia, conversando com dois dos seus discípulos, ele ensinou uma outra lição muito importante. Ele chamou esses discípulos e os outros 10 também, e ele começou a explicar para eles o que ia acontecer, o que estava bem próximo de acontecer com ele. Essa próxima semana ia ser uma semana muito importante. Na nossa história, na história do povo cristão, é a história mais importante, é a história onde a gente vê de verdade o amor de Deus sobre nós. Um amor abnegado, um amor assim que de entrega total. Então, nessa história de hoje, Jesus decide voltar para Jerusalém. Aí, no caminho, ele chama os discípulos e fala para os discípulos assim: eu quero que quando a gente chegar numa cidade antes de Jerusalém, vocês entrem nessa cidade e assim que vocês entrarem, vocês vão encontrar um jumentinho que nunca foi montado antes. Eu quero que vocês tragam esse jumentinho para mim, para que se cumpra a promessa de Deus quando ele disse que o Filho de Deus ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Os discípulos obedeceram a Jesus e Jesus disse assim para eles ainda mais. Jesus disse assim: se alguém perguntar para vocês por que vocês estão pegando esse jumentinho, vocês vão dizer, porque o Senhor precisa dele, mas depois ele vai devolver. Então, os discípulos foram do jeitinho que Jesus tinha falado. Os discípulos foram lá na cidade e a encontraram. De verdade, eles encontraram o jumentinho. E o jumentinho era do jeito que Jesus falou. Ele estava amarrado lá sozinho. E ele nunca tinha sido montado por ninguém. Então, os discípulos desamarraram o jumentinho, como Jesus tinha pedido, e começaram a levá-lo. Aí umas pessoas chegaram e falaram: ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando esse jumentinho? Então os discípulos, como Jesus tinha dito, eles falaram: o Senhor precisa dele, mas ele logo vai devolver. Então as pessoas não falaram nada, porque precisava ser cumprida a profecia. Então os discípulos pegaram os mantos deles, as roupas deles, colocaram em cima do jumentinho e levaram até Jesus. Então Jesus montou um jumentinho e começou a ir em direção a Jerusalém, até os portões da cidade de Jerusalém. Só que naquele tempo havia um costume
que quando uma pessoa muito importante chegava na cidade, eles colocavam os mantos, as roupas deles no chão e colocavam ramos de árvores, folhas de árvores para essa pessoa importante passar. E como essas pessoas estavam seguindo Jesus e seguiram Jesus por todo esse caminho e viram todos os milagres que ele realizou, e eles sabiam que havia uma promessa dada por Deus que ele iria mandar um Salvador. E aquelas pessoas acharam que Jesus era essa pessoa, que Jesus era o rei, e de verdade ele era, só que eles estavam achando que ele ia ser o Salvador delas com relação a essa terra, ia ser o rei nessa terra. Então, eles receberam Jesus como um rei em Jerusalém, e eles pegaram as roupas deles, os mantos deles, e colocaram neste caminho para que Jesus pudesse entrar na cidade de Jerusalém como um rei, como a profecia havia dito. Então, foi assim que Jesus entrou em Jerusalém, como um rei, sobre os mantos e sobre todos esses ramos de árvores. Muito bem, crianças. Essa semana era a semana mais importante dessa história toda que nós estamos contando até aqui sobre a vida de Jesus. Essa próxima semana nós vamos ver que depois que Jesus entrou em Jerusalém, ele foi crucificado e depois ele ressuscitou. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele já tinha ensinado isso para os discípulos e nós sabemos essa história. Então, eu quero que vocês pensem essa semana muito bem sobre isso, sobre esse início de semana, quando Jesus entra em Jerusalém como um rei que as pessoas acharam que era um rei aqui da terra, mas na verdade ele é um rei eterno, ele é o Filho de Deus. E semana que vem nós vamos continuar essa história, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que é a verdadeira Páscoa. Um beijo para vocês e não esqueçam de memorizar o versículo de hoje. O versículo de hoje está em Marcos 11:9 e diz assim: e as pessoas, tanto as que iam à frente como as que os seguiam, gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Boa semana para vocês, um beijo e até domingo. Tchau!